E eu gostaria de saber do senhor qual é a sua opinião sobre o cristão e a política, qual deve ser essa relação, como o senhor tem a visão do senhor relacionada a isso, qual é a cosmovisão do senhor com relação a esse tema. Eu vi, André, uma frase essa semana do Carlos Bezerra. Ele escreveu uma frase que eu achei interessante. Ele colocou assim: o evangelho é mais político do que o que você pensa, mas não do jeito que você pensa. Vou repetir a frase dele. O evangelho é mais político do que o que você pensa, mas não do jeito que você pensa. Então, assim, eu tenho comentado isso, tenho falado isso em várias lives, que na verdade eu mesmo ainda não fiz nenhuma, né? Só atendendo, participando, atendendo a solicitação aí dos amigos e de irmãos, e até por conta desse isolamento social, do cancelamento dos eventos. Então, como é conhecido, né, as nossas agendas, que eu sou um pregador itinerante também, um evangelista itinerante, então as nossas agendas foram canceladas. E então, assim, muitos pastores, líderes, até estão aproveitando essa oportunidade para, de alguma forma, a gente terminar atendendo a igreja deles, né, o trabalho deles, através de conversas assim, através de Sim, lives. que enriquece muito também, né, pastor Gilson? Isso. E aí o que acontece? Ao longo dessas lives, essas minhas participações aí, conversando com algum, inclusive ontem fiz uma entrevista com uma jovem lá de Rondônia, né? Ela me perguntou, fez muitas perguntas a respeito de política, e eu tenho insistido e batido nessa tecla. E dito o seguinte, que qual é o grande problema da igreja atual, da igreja no seu contexto brasileiro? Qual é o grande problema? Qual tem sido o grande problema? É que a igreja tem uma vocação política. A igreja tem uma vocação política e ela deve exercer essa sua vocação política. Só que o grande problema é que a igreja está confundindo, ela tem confundido a sua vocação política com militância política. Tá? Então, qual é o problema dessa questão aí do cristão e a política? Onde é que está vamos dizer assim, o divisor de águas aí? Ou a linha tênue, vamos dizer assim, né, do cristão e a política? Está exatamente aí. Né? Nós temos uma vocação política, nós temos uma missão, vamos dizer assim, exercer nós temos uma missão para exercer a nossa vocação política, só que no meio de toda essa coisa da estrutura religiosa, do jogo de interesse, da politicagem suja, da troca de favores, do beneficiamento próprio, as pessoas confundem e trocam a sua vocação política por militância política. E aí qual é o resultado? O resultado é o que nós estamos vendo aí. Nós estamos vendo uma igreja polarizada, politicamente falando. Nós estamos vendo uma igreja... Eu falo igreja no sentido geral. No sentido, sim. Estamos vendo uma igreja polarizada, politicamente falando. Estamos vendo uma igreja vendida, politicamente falando. Estamos vendo uma igreja que está alimentando cada vez mais ódio. E é muito controverso isso, né? Porque a igreja, como é que eu diria, a grande mensagem da igreja, a vida da igreja, a atitude da igreja, o comportamento da igreja devia fluir em amor. E olha que controverso isso, devia fluir em amor. Só que aí, por conta dessa polarização toda, especialmente agora nos últimos anos, desde um pouco antes das eleições de 2018, aí depois tivemos as eleições de 2018, e aí o problema não acabou, os ânimos não se acalmaram, muito pelo contrário, os ânimos continuaram acirrados. Tivemos o ano passado, ano 2019, todo tenso, todo complicado. Esse ano mal começamos e também já tivemos muita coisa. E agora, no meio dessa pandemia e dessa crise global,
nós estamos vendo cada vez mais uma igreja perdida. Uma igreja perdida e por conta disso, alimentando essa coisa do ódio, da divisão. Nós estamos vendo um extremismo tão absurdo, tão horroroso, tão terrível, que famílias estão rompendo. Estão rompidas e estão rompendo. Por causa de política, por causa de partidarismo político. Nós estamos vendo fiéis no cenário igreja, fiéis sendo excomungados. Excomungado não porque foi excluído por causa de política, não é isso. Excomungado no sentido assim, que você tem várias... Ser deixado divisões, de lado, né? Isso, várias divisões. Você tem um extremismo enorme, por exemplo. Só para citar aqui um exemplo, eu sei que a gente vai afundar mais a discussão mais para frente. Mas um exemplo. Nós estamos vivendo um extremismo assim tão absurdo, tão louco. Eu nunca imaginei ver e viver um absurdo tão grande desse, que é assim, você tem o presidente da República que está aí e você não pode fazer nenhuma crítica a ele. Se você fazer qualquer crítica, se você discordar dele, pronto, você já é comunista. Você já leva logo na hora, é comunista. Assim, discordar do governo, discordar do presidente, fazer qualquer crítica do presidente, não me torna automaticamente um comunista. Exatamente. Nós estamos vendo assim, eu vou até já exagerar aqui, radicalizar aqui para você entender. Nós está tão confuso e tão terrível o negócio que se você estiver no culto, e você levantar a mão esquerda para dar glória a Deus, comunista. Então, assim, eu penso que para nós começarmos essa discussão, nós temos que compreender e compreender bem essa questão da vocação política, que aí sim é o que eu defendo, é o que eu discuto, é o que eu prego, é o que eu concordo. A igreja tem essa vocação política e compreender o que é essa militância política, porque o que está matando a igreja, o que está matando muitos líderes, muitos pastores e a igreja no modo geral, e por que não dizer até o Brasil, é essa militância política. Essa militância política partidária, suja, imunda, briguenta, odienta, tem que acabar, principalmente do seio da igreja. É verdade. A gente vê hoje uma